Boa tarde. A Polícia Judiciária está a investigar um episódio de violência que ocorreu em Lisboa, na zona entre o bairro de Santos e o Cais do Sodré. Ontem, por volta das 7h30 da manhã, um grupo de jovens atacou o dono de um restaurante que recusou servir comida àquela hora. Entre várias agressões foi também disparado um tiro. O incidente foi filmado por telemóvel. Alerto que as imagens que vamos ver podem ferir a sensibilidade de alguns telespectadores. Sozinho e com uma faca de cozinha na mão, o homem tenta defender-se dos vários ataques. Nestas imagens percebe-se que atinge um dos jovens na cara com a faca, é atingido por uma pedra e logo de seguida ouve-se um tiro. A luta acabou por juntar mais de 20 pessoas, incluindo seguranças da discoteca Place, que fica mesmo em frente, que tentaram separar os envolvidos. Dono do Palácio do Kebab, no Cais do Sodré, o cidadão curdo diz que tinha acabado de chegar ao restaurante às 7h30 da manhã para fazer limpezas e começar a preparar o dia. Deixou a porta entreaberta, o que permitiu que um grupo de jovens, acabado de sair da discoteca, entrasse a pedir para comer. Como não tinha nada pronto, recusou servi-los e começou a confusão. Os jovens terão tentado levar várias coisas, como o terminal multibanco, um telemóvel, chaves e comida. E no meio de várias ameaças começaram as agressões. Depois do tiro, disparado para o chão, não se sabe por quem, o grupo acabou por fugir. O homem, de 35 anos, acabaria por ser assistido pelo INEM no local e transportado para o Hospital de São José, onde a polícia acabou por encontrar 4 jovens alegadamente envolvidos na rixa. Outros 2 foram identificados no Hospital Garcia de Horta, em Almada, para onde foram pelos próprios meios. Segundo fontes da PSP, os envolvidos têm entre 22 e 30 anos. O dono do restaurante não apresentou queixa, pelo menos para já, mas por ter sido usada uma arma de fogo, o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que está a investigar. No Opinião Pública desta tarde vamos então falar de casos de violência na noite lisboeta. Considera que há falta de policiamento nas zonas de diversão noturna. Que medidas podem ser implementadas para evitar ou controlar situações semelhantes? Contamos com a sua participação a partir de agora, em direto, para os números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. E vamos agora em direto até ao Cais do Sodré para, enfim, saber mais sobre as condições de segurança nesta zona, que foi palco dos incidentes que acabamos de ver. Boa tarde, Ana Peneda Moreira. Boa tarde, Miguel. Eu posso dizer-te que neste momento é um novo dia. Aliás, nós estamos precisamente aqui às portas do Palácio do Kebab, que, como podem ver, voltou à normalidade. E eu estive os últimos minutos precisamente a falar com Mustafa, é o dono deste estabelecimento, e é preciso transmitir o sentimento que este homem hoje transmite também ele aos jornalistas. Tem a porta aberta como se fosse um dia completamente normal e já nos disse que aqui ficará até à hora habitual, que por ser durante a semana é pelo menos até às 2 da manhã. Diz que precisa deste negócio para sobreviver, tem um funcionário a quem também tem que pagar e tem a família no Kurdistão que quer trazer para Portugal e, portanto, ele próprio nos dizia há pouco que vê este episódio como algo pontual e, portanto, acredita que não se vai repetir. Diz que não conhece nenhum dos jovens que o atacou e, portanto, vai continuar com o seu negócio, até porque tem um visto apenas de trabalho, que quer dizer que não pode sair de Portugal enquanto não tiver um visto de residência, caso contrário depois não poderia voltar a entrar. E diz isto porquê? Porque é um homem que tem outros negócios, revende também chinelos, gostaria de ir buscar mercadoria, mas por enquanto não pode e, portanto, acredita que Portugal é seguro, que esta zona também é segura e por aqui vai continuar na esperança que nada de igual lhe volte a acontecer. Connosco temos agora também uma voz que conhece bem esta zona, Fernando Pereira, é presidente da Associação Cais do Sodré, a quem pergunto também, esta situação é episódica ou tem tendência a repetir-se cada vez mais?
É episódica e eu espero que não tenha tendência a repetir-se cada vez mais. O afluxo de pessoas ao Castoré tem sido grande e era de todo importante que as forças de segurança olhassem para o Castoré como olham para outras zonas e, portanto, mantivessem um corpo presente que possa evitar este tipo de situações. Na sua opinião, falta então policiamento? Falta policiamento. Como presidente desta associação, já transmitiu esse sentimento à polícia? Que feedback é que tem? Nós já transmitimos isto à polícia, ao comando da polícia, e o problema é a falta de meios que a polícia tem. Basta que aconteça um evento grande, um jogo de futebol que obriga que as forças policiais sejam deslocadas em grande número para esse evento, para já sentirmos uma redução do número de elementos nesta zona. Essa é só a sua percepção ou a polícia admite precisamente que isso acontece? A polícia admite que tem falta de meios, claro. Fernando, é presidente de uma associação que não engloba esta zona onde nós estamos, está direcionada sobretudo ali para a Rua da Rosa, e dizia-me que sente que a presença da polícia, como acabou de mencionar, é dissuasora e para isso contratou os chamados gratificados. Tem polícias à porta. Nota essa diferença quando os agentes estão ali, fardados, o comportamento de quem vem para estas zonas também é diferente, é mais calmo? Portanto, nós sentimos já há muitos anos, portanto, os gratificados trabalham na Rua Nova de Carvalho já há muito tempo, na Rua Cor-de-Rosa já há muito tempo, e é claro que se sente a diferença com a presença deles. Não são muitos elementos, nós gostávamos que fossem mais. Nós solicitamos às forças que elas circulem num perímetro que está definido e combinado, e isso permite evitar que aconteçam muitas situações, nem que sejam as coisas mais simples, um pontapé num caixote de lixo, tirar uma garrafa para o chão. Este tipo de situações, para além de outro tipo de violência, é com certeza evitada pela presença das forças de segurança. Já viu as imagens que estamos a transmitir, com certeza. Acredita que se estivessem agentes presentes aqui neste local àquela hora, o resultado, pelo menos, poderia ter sido minimizado? Não seria igual, com certeza absoluta, não é? São agentes que têm regras para agirem em circunstâncias destas e essas regras não iriam permitir, com certeza, que isto acontecesse como aconteceu. Os empresários que também usufruem com a vinda das pessoas até aos respectivos locais onde têm o seu negócio, têm a obrigação de pagar à polícia para que faça este policiamento? Qual é a sua opinião? Porque sei que paga à volta de 2.000 euros mensais, ou pelo menos os comerciantes daquela zona, em conjunto, pagam cerca de 2.000 euros por mês. Na sua opinião, essa é uma obrigação de quem também ganha com este negócio? Nós estamos a substituir ao Estado nessa questão, não é? Na questão da segurança. Estamos a falar de um investimento que nós fazemos porque achamos que os nossos negócios podem melhorar oferecendo condições de segurança também na rua. Nós já somos obrigados a ter condições de segurança dentro dos estabelecimentos. Se não houver policiamento na rua, a insegurança pode fazer-se sentir e, portanto, achamos que tínhamos esse dever para com os nossos clientes. Muito obrigada, Fernando, pela sua opinião. E fica aqui um ponto de reflexão. Nas costas desta imagem que estamos a transmitir está Mustafa, o dono deste restaurante que nós não vamos mostrar porque, apesar de já ter aparecido em todas as imagens, ele pede agora recato, pede para que a sua imagem não seja divulgada, não seja uma vez mais captada e nós vamos respeitar isso. Mas Mustafa vai ficar aqui sozinho esta noite até às 2 da manhã, ou quer dizer, sozinho não, porque tem um funcionário que o vai acompanhar e nesta rua não há os chamados gratificados. Hoje é verdade, pelo menos desde que aqui cheguei, já vi pelo menos 2 carrinhas da polícia e uma viatura ligeira passarem aqui, levantar a mão a este comerciante dizendo estamos presentes, mas é preciso mais? Fica aqui esta questão. O presidente da Associação do Cais do Sodré diz que sim e entende que estes empresários se estão a substituir à polícia quando pagam agentes da PSP para fazer este policiamento.
Será esta uma questão, Miguel, possivelmente também para debatermos neste Opinião Pública? Será que a polícia tem meios suficientes para fazer face às situações de violência que se geram nestes estabelecimentos noturnos? Compete ou não aos empresários pagar para que estes agentes estejam aqui na rua? Obrigado, Ana. Sem dúvida um ponto de partida para uma reflexão que vamos fazer aqui neste Opinião Pública, e para isso temos também a ajuda dos nossos convidados, o advogado António Raposo Subtil e o psicólogo forense Paulo Sargento, a quem agradeço a presença neste programa. Antes de irmos aqui a algumas das causas para situações destas e também perceber se este policiamento poderia ou não alterar alguma coisa, ou pelo menos evitar e minimizar situações como aquelas que vimos por estas imagens que foram divulgadas pela SIC. A minha pergunta, e tem a ver já com a questão processual que está a seguir neste momento. Nós sabemos que a Polícia Judiciária está a investigar porque houve um tiro envolvido e ouvimos-lo a determinada altura. Há já, segundo conseguimos apurar, 6 suspeitos identificados. Se este senhor Mustafa, que já percebemos que não quer ter grandes confusões com a justiça nem com ninguém, pelos vistos, quer ter só a oportunidade de seguir com o seu negócio, eu pergunto se ele não apresentar queixa, se haverá consequências para estas pessoas ou não. Eu penso que sim, pela razão dos danos que foram causados, e que os danos não é só a invasão do estabelecimento, como também o tiro que se referenciou e se ouviu, como também, enfim, lesões corporais violentas que, porventura, até os próprios jovens poderão também ter sofrido, e com isso transita de um crime de acusação particular, em que é preciso a queixa, para um crime de natureza pública, independentemente de queixa, o Ministério Público, neste caso a Judiciária, depois de averiguar, e o Ministério Público o prosseguirá com o processo. Eu penso que aí nós temos um quadro legal demasiado, eu diria, amplo, e por isso que comporta, que regula e que permite acautelar situações dessas, como não estando cobertas pela tutela do Estado e pela sanção que o Estado deve impor a quem comete este tipo de ilícitos. O problema é o outro. O problema é saber se essa sanção e o prosseguimento do processo têm um efeito pedagógico naqueles que estão a ver estas imagens, naqueles que viram também lá estes desacatos. Porque não sei se notaram, mas havia seguranças, porque se via escrito nas costas, alguns homens, dizia-se segurança, e que estavam parados, que não atuaram, ou que atuaram só numa fase mais adiantada dos confrontos, como outras pessoas passaram, como nós agora também estamos a visualizar. E o que importa àquilo que é a medida de prevenção geral é que as pessoas tenham medo, ou porque as pessoas se sintam, digamos assim, coagidas a não atuar desta maneira, porque há uma censura coletiva e uma sanção. É preciso que conheçam que há sanções para estes atos. E eu hoje tenho dúvidas, sinceramente tenho dúvidas, que os tribunais que funcionam num género de secretismo possam dar à opinião pública, possam dar aos cidadãos, em geral, a noção de que estes comportamentos são gravemente punidos. Porque é que nós temos? Nós temos um bom diagnóstico, mas não temos a notícia da cura. Temos alguma terapia, mas não temos a notícia da cura. Exato. E isso é pena, porque na Justiça também devíamos ter essas notícias. E antes de ouvir só o Paulo Sargento, que tipo de sanções, estava a falar de sanções, que tipo de sanções é que estes jovens podem graves ter? Podem dar 4 anos, 5 anos de prisão. Tentativa de homicídio, como aquele tiro, pode dar 6, 7 anos. Nós estamos a falar de nem molduras penais, eu diria, não no quadro máximo, não, porque a medida máxima são 25 anos, como sabem, em situações cirúrgicas especialíssimas, mas ofensas corporais graves, 5 anos de prisão é muito, 7 anos, 8 anos, 10 anos de tentativa de homicídio. Estamos a falar de penas graves para comportamentos desta natureza, que também são graves, obviamente, por isso é que as penas assim são. Não se conhece a opinião pública, o cidadão, a mensagem, digamos assim, informativa, não vai por aí. Vai simplesmente que a polícia vai averiguar e depois acabou-se. Nunca mais ninguém sabe. Eu estive a ver ainda há pouco na internet notícias de há um ano que se dizia que havia violência gravíssima no Cais-Trê, onde, à porta das discotecas, enfim, produzida, promovida, alimentada por seguranças privados. Hoje estamos a ver que são um conjunto de jovens de 22 a 24 anos. Há um ano nós tínhamos a segurança privada, que aliás foi condenada pela Associação, pelo Presidente da Associação, condenou manifestações de violência de agentes privados sobre um cidadão, sobre um rapaz de 20 anos, e agora nós temos um conjunto desses mesmos cidadãos a agredir um outro cidadão, mais velho, por acaso, que tinha 35 anos. Paulo Sargento, o álcool justifica tudo. Nós estamos a falar aqui, seguramente, de um final de noite. Será essa a justificação ou há aqui uma forma, enfim, uma reação de uma certa juventude perante a indisciplina
e perante, enfim, o crime. Claro. Boa tarde, Miguel. Muito gosto de estar aqui. Também dar um abraço aqui ao meu caro amigo, Dr. António Subtil, que há muito tempo não tinha o privilégio de também estar com ele. Bom, essa questão é muito interessante. Porquê? Porque logo ao olhar para aqui nós temos 3 fatores aqui de risco. Primeiro, a idade das pessoas. Como vimos, as pessoas que depois, enfim, foram socorridas no hospital e que estarão putativamente ligadas com este caso, têm uns 20 e poucos anos. Entre os 22 e os 24. Exatamente. Nós, às vezes, temos a noção de que a partir dos 18 anos somos maiores e que a partir daí somos responsáveis, prevemos os acontecimentos, dominamos, quer dizer, autocensuramos. Não é verdade. O nosso cérebro, em particular, uma parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, é muito imaturo ainda. Só lá para os 20 e tal é que isto começa, de facto, a ter mais capacidade de controlar este tipo de comportamentos. Em segundo lugar, o álcool não justifica tudo, mas é um potencializador e um acelerador. Isso todos nós sabemos. E é um problema que tem sido muito investigado em Portugal, com investigações muito sérias e que nos têm demonstrado, de facto, preocupação no sentido em que tem aumentado de uma forma completamente incontrolável. Quando? Sobretudo à noite e aos fins de semana. Portanto, ponto número 2. Ponto número 1, preditor número 1, idade, jovens. Ponto número 2, álcool. Em terceiro lugar, o efeito grupo. Nós, quando estamos sozinhos, não nos comportamos, isto é uma regra geral do comportamento, da mesma forma que quando estamos em grupo. Sobretudo quando estamos em grupo de pares e já conhecidos, onde, de facto, se transforma o nosso próprio comportamento. Ora bem, depois de dizermos que isto é à noite, também estamos aqui a incorrer num pequeno erro. Isto era bem de dia. Eram 7h30 da manhã, que nos levanta outro problema. Portanto, que é, de facto, o fecho... É o after hours, não é? Os after hours, exatamente. O fecho destas instituições de diversão noturna, além do controle do consumo de álcool, porque visivelmente alguns destes sujeitos já estariam sob os efeitos do álcool quando ainda lhes foi vendido álcool, e a polícia não pode estar toda a noite em todos os lugares. É um erro nós pensarmos que o policiamento de proximidade é uma terapia para isto. Não, a terapia para isto é muito antes. É a responsabilização das pessoas, é a educação das pessoas, é a capacidade das pessoas se controlarem e, como dizia aqui o meu querido amigo António Raposo Subtil, sobretudo, nós temos uma grande publicidade das ações, mas depois, naquilo que é a prevenção geral, isto é, olha, este sujeito que fez esta brincadeira agora levou com esta pena ou levou com esta medida. Isso pouco se faz. Ora, e o que é que isto acontece? O nosso comportamento também tem uma outra regra, que é a maleabilidade da norma. Ou seja, se eu faço aquilo que considero uma grande asneira uma vez, não acontece nada. Faço uma segunda, nada me acontece. Terceira, quarta à quinta, aquilo já não é exatamente uma asneira, mas é já um modus vivendi, é uma coisa normal. Até fico, digamos, estranho se for castigado por aquilo. Uma determinada etapa da juventude. Mas há pouco estava a dizer que não era muito importante o policiamento. Há outros fatores também que serão importantes, paralelamente. Mas sabemos perfeitamente que há algumas zonas, numa discoteca como esta, que trabalha até de manhã. Não tenho dúvidas que sim. Terá que haver uma adequação do policiamento a isto. E a minha pergunta é se o Paulo acredita que o facto, a presença da polícia... É dissuasora. Não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. Que a polícia é um símbolo. E sempre que aparece, repare, basta pensarmos numa coisa, damos um exemplo. Se uma polícia está numa rotunda a fazer o controle do álcool, a maior parte das pessoas vira esta rotunda se puder. Não é? Porquê? Porque bebeu. Ou então, se as pessoas sabem que lá está, não vão beber. Portanto, há sempre dissuasão. Mas não é solução para o problema. Porque o problema está anterior, e tem estes fatores que demarcam. Agora, há aqui questões que são relevantes e questões depois que mexem sob o ponto de vista da economia e economia comportamental, que é, por exemplo, se os senhores que têm estes estabelecimentos devem ou não, digamos, comparticipar ou pagar eles próprios a segurança de um elemento, dos efetivos de elemento que até são do serviço público. Tal como se faz, por exemplo, no futebol. Hoje, a configuração da violência urbana está a fazer repensar este tipo de modelos, porque, de facto, o controlo, quando há um bocadinho estávamos aqui a querer usar uma palavra, se calhar, que não é politicamente correta, mas a punição, que é portanto, o sentido punitivo da asneira, para todos percebermos, é um sentido organizador e estruturante das sociedades. Portanto, não é a autocracia do poder policial, mas é a eficácia do poder policial. É claro que este senhor também depois disse ali 2 ou 3 coisas que são muito importantes e que nós temos de ter atenção, que é as condições e os meios que, nesta altura, a polícia dispõe para, de facto, fazer o seu trabalho. Já vamos falar melhor sobre isso. Temos que abrir o espaço aos telespectadores que já estão em linha há algum tempo. Manuel Fernandes liga-nos de Lisboa, é Comercial. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista, e boa tarde aos seus convidados. O Sr. Dr. Paulo Sargento tocou em um ponto muito importante nesta situação, que discute-se pouco. Como é que eu sou um comercial e a lei comercial e a lei do comércio é produzirmos e fazermos de facto negócio. Mas como é que estas discotecas, por exemplo,
têm autorização para estar abertas e terem lá gente dentro até às 7 da manhã. E depois, o que é que acontece? Acontece que pessoas que não têm comerciantes que não têm nada a ver com esta situação, de pessoas que saem dessas discotecas embriagadas e que querem comer. Nos meus velhos tempos, talvez no tempo também do Dr. Paulo Sérgio não tanto, mas eu também fui jovem, também fui adolescente, também ia para a noite. E essa zona do Cais de Sodré sempre foi uma zona um bocado conflituosa. Mas nós fazíamos umas brincadeiras, mas depois íamos ao Cacau da Ribeira beber um cacauzinho e não andávamos a bater nos comerciantes, porque nessa altura nem havia comerciantes abertos a essa hora. Portanto, é preciso, não pode estar, como diz o Sr. Dr. Paulo Sargento, um polícia atrás de cada porta, atrás de cada discoteca, e os que estão pagos. Mas atenção, como disse hoje o vosso colaborador, enfim, num programa, a polícia que está paga à porta de discotecas e por conta de discotecas, que são os chamados, eu agora esqueço o meu nome, os chamados, não sei como é que se chama essas pessoas. Gratificados, sim. Que são pagas por esses patrões dessas discotecas, se houver qualquer incidente, não podem abandonar o local para onde estão efetivamente contratados. Portanto, não é com essas pessoas que se resolve o problema como se viu desta vez. Aliás, o que acontece é que, de facto, há necessidade de esse comércio de discoteca e de noite ter um horário mais compatível, porque, de facto, estar até às 7 da manhã numa discoteca e depois sair e fazer distúrbios na via pública em comerciantes e cidadãos é, de facto, uma situação que não pode continuar, e para isso é que é preciso que haja leis que obriguem esse comércio de diversão noturna a fechar, não sei, às 4, às 5, às 3, mas nunca estarem abertos e com gente lá dentro até às 7 da manhã. Boa tarde e muito obrigado. Obrigado, Manuel, pela sua participação. Ana Maria Luz é aposentada, liga-nos de Lisboa. Boa tarde. Olha, boa tarde. Eu acho que uma forma dissuasora destes acontecimentos seria as câmaras de videovigilância. Noutros países existe e aqui não se entende porque é que continuamos na mesma. Nós estamos numa situação, o país já não é um país seguro como foi. Basta que todas as alterações que tem havido a nível mundial, terrorismo e não só, e isto tornou-se um país de passagem, de lavagem de dinheiro, de droga e disso tudo. Portanto, estamos a viver uma situação complexa e, portanto, tem que haver da parte das autoridades. Nós pagamos impostos, quer cidadãos, quer comerciantes, quer empresários, e têm o direito de estarem defendidos. Têm o direito de serem protegidos por um Estado que cobra e cobra bem. Porque não tem nada se de facto os donos das discotecas querem ter polícias, enfim, contratados particularmente, isso é com eles. Mas todos os outros têm o direito de terem o seu negócio defendido. Isto tem países como, por exemplo, a Inglaterra. Isto de certeza que havia consequências. Agora, eu temo que não vai haver consequências nenhumas, porque são jovens, porque isto... Temos um sentimento de impunidade bastante grande. Ainda hoje, e há pouco, acabei de ver, e aliás, vocês mostraram em Hillsborough, foi de facto quando houve a morte de 96, portanto, fãs do Liverpool, não é? Em que dizia-se, a polícia dizia-se que tinham sido, portanto, que eram pessoas, enfim, mal comportadas e por isso tinham sido as culpadas da sua morte. Levou 30 anos, mas a justiça inglesa chegou à conclusão que não, que a polícia é que tinha sido a culpada daquelas mortes. Aqui nós nunca sabemos de coisa nenhuma, nunca se chegou ao fim para saber qual foi a sanção, para que haja uma aprendizagem, uma atitude pedagógica. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado, Ana Maria, também pela sua perspectiva. Junta-se agora ao telefone também João Gouveia, ele é o Presidente da Associação de Discotecas de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. João, não, José. José, peço desculpa, era a informação que tinha. Não tem importância. Sim. Portanto, fui contactado por vocês para comentar este assunto. Não sei e já agora gostava de ouvir, então, a sua opinião relativamente a este incidente ou estes incidentes que
foram registados, neste caso, por um telemóvel. Em casos normais não teríamos acesso a eles. A minha pergunta é se no seu entender, são usuais estas situações. Não, isto é um caso, com esta gravidade, é um caso isolado e não deve ser marcado como uma prática normal na noite e, aliás, isto não é um caso, é na sequência da noite, mas não é um caso ligado à noite. Acho que aqui temos que começar a separar as águas, porque há uma situação que é a parte noturna e que tem a ver com as discotecas e tudo aquilo que se passa dentro delas e que é da responsabilidade dos empresários. Outra coisa é aquilo que se passa no exterior e aí a responsabilidade das autoridades. Contudo, também deve-se salvaguardar o facto de que as autoridades, neste momento, escassam por meios, seja humanos, seja outros, para tomar conta de se chama a Noite de Lisboa, num dia como foi a véspera de feriado, onde para haver meios humanos tinha, em todos os locais que estavam cheios naquele dia, era preciso um contingente bastante elevado. E para elevar aqui um pouco a responsabilidade de todos, porque isto é uma atitude isolada de um grupo de jovens que invadem um café depois de saírem de uma discoteca, onde estão visivelmente alcoolizados ou alterados e que têm comportamentos reprováveis e depois há uma defesa do estabelecimento também poderemos considerar um pouco exagerada, embora naquela situação o pânico assim o exigia, não é? E, portanto, temos que pôr ponto por ponto, ou seja, primeiro ponto, a discoteca não tem qualquer responsabilidade, porque os indivíduos, apesar de terem sido lá, não pode ser responsabilizada por tal. Segundo ponto, a polícia ou as autoridades também têm dificuldades, porque eu sei, por comunicação com eles próprios, para estar presente em todas as situações e todas as ocorrências que acontecem na noite. E salva estas novas tecnologias, através dos telemóveis, onde a informação nos vai chegando pelas redes sociais, etc. E nós vamos sabendo desta ou de algumas situações que vão ocorrendo. Com esta gravidade, de facto, eu fiquei muito impressionado com aquilo que vi, mas com esta gravidade são situações que, felizmente, não fazem parte do cotidiano da noite de Lisboa, nem da noite do país. José, mas a minha questão é, ao fim de semana e, enfim, nestes feriados e neste tipo de situações em que há milhares de pessoas nas ruas, a minha pergunta é se habitualmente os meios policiais e também de segurança privada são os adequados. Uma coisa é estarmos a falar de um dia normal e estarmos a falar de um fim de semana em que quadriplica o número de pessoas nas ruas. Eu penso que aqui deve-se fazer uma comparação, nomeadamente com os jogos de futebol, onde a presença da autoridade é obrigatória. E quando nós temos espaços, por exemplo, esta casa onde os incidentes ocorreram, enfrenta essa casa, é uma casa que alberga cerca de 1000 pessoas. E, portanto, já é um número considerado que, em caso de haver alguma situação anómala, tem que haver a presença da polícia para controlá-la. E, portanto, neste caso temos uma zona, a zona de Santos, que podia ter policiamento de giro, como devia de haver no bairro Alto, e que há também muitas vezes, Caixo de Dré, Toca de Santa Mar de Alcântara, própria Alcântara. Portanto, deve haver uma presença efetiva, porque, mais do que tudo, é uma figura dissuasora, porque não acredito que, na presença de um polícia ou dois, que estivessem ali de serviço, esta situação ocorreria. Portanto, a situação automaticamente era controlada. E é um pouco isto que se pede. Infelizmente, e também tenho que pôr aqui, não se pode falar de falta de compreensão por parte das autoridades, porque a Associação das Discotecas de Lisboa bateu-se durante muitos anos com o policiamento gratificado à porta das discotecas. E houve. Só que, infelizmente, houve empresários na noite de Lisboa, que tem que apontar aqui o dedo, que não pagaram os serviços e por isso houve um rompimento com este acordo que demorou anos a ser encontrado. Muito bem, José. E que é pena. Muito obrigado também pela participação no programa. Vou dar a voz ainda a Alberto Mendes, é militar da GNR, Liga-nos do Porto. Boa tarde. Boa tarde para si e para o seu governo. E para os seus convidados. Ora, pegando aí nas palavras do Presidente da Associação, aí, mesmo agora falou... As discotecas. Exatamente. Repara uma coisa. As pessoas falam muito do policiamento, falam muito dos gratificados
e dessa situação toda. Primeiro que tudo, há que ter uma cultura cívica que as pessoas não têm. Depois, temos que perceber que este género de estabelecimentos são licenciados de uma forma, hoje disse, mais transparente, mas quem conhece processos e sabe como eles foram feitos ao longo dos anos e as conexões económicas e políticas e sociais que isso tudo advém, nós sabemos como é que isso tudo é feito. Depois, precisamente, como o Presidente aí falou, precisamente do acordo, e não se pode só estar a falar só aí à zona do Cais de Sodré e de Santos, porque eu recordo aqui, em 1987, eu estava aí na Rua do Arsenal, aí no Ministério da Marinha, e saí um dia à noite, e fui até aí ao Cais de Sodré, andei por aí. Entretanto, como digo, era marinheiro na altura, e entretanto deu-se uma cena também assim do género de pancadaria, tão grande ou tão pequena, que tivemos vi todos a correr e andavam lá todos metidos ao monte, e já na altura era igual, quer dizer, isto é ao longo dos anos. Eu quero dizer o seguinte, e para não amassar muito, uma coisa é o policiamento geral, outra coisa é um policiamento numa certa área, ou em género gratificado. Temos que perceber que desde o Dias Loureiro, foi Ministro da Administração Interna, independentemente disto ou daquilo, houve ao longo destes anos um desinvestimento nas forças de segurança a todos os domínios. Eu recordo que se nós formos para Barcelona, se formos para Paris, se formos para Madrid, principalmente se formos para a Inglaterra, para Londres, há uma regra básica. Em Londres, se formos para Hastings é igual, fica cá em baixo. Durante a semana e sábados, todas as discotecas fecham às 2 da manhã. Temos câmaras de vigilância para medir velocidade, para ver tudo. Quer dizer, e as forças de segurança atuam mediante isso. Se há um problema, aparecem logo. Nós aqui temos uma cultura que somos latinos, nunca nada se passa, está sempre tudo bem. E depois fazem-se acordos, como o anterior senhor disse, que se rompem, porque depois não se quer, falha-se o pagamento e depois não há, porque isto é um serviço extra. É um serviço extra. Não tem nada a ver com um serviço geral, seja da PSP ou da GNR na área urbana. É um serviço extra, portanto. E é uma grande falta de cultura. Temos de pensar, principalmente, em ter uma cultura mais cívica, mais moderada. Temos que pensar em termos de vigilância, câmaras de vigilância, porque as maiores cidades europeias todas já têm há muitos anos, e nós aqui continuamos sempre com os mesmos problemas. Muito bem, Alberto. Muito obrigado. Fica o essencial da sua opinião. Já aqui uma série de questões que foram colocadas aqui pelos nossos telespectadores. Raposo Subtil, eu começaria pelas palavras de José Gouveia, que era o Presidente da Associação de Discotecas de Lisboa, dizendo perentoriamente que a discoteca, ou as discotecas, neste caso a discoteca, não pode ser responsabilizada por nada que se passa cá fora. Aliás, na sua intervenção inicial falava dos seguranças que estariam a assistir, não diria impávidos, mas não interviram, pelo menos, numa situação destas. Não pode ser responsabilizada a discoteca? Pode ser responsabilizada a discoteca, mas mais importante do que isso é saber os limites entre aquilo que é a segurança privada e a segurança pública. Ainda há 2 dias estive a assistir, na sexta-feira passada, a uma tese de doutoramento precisamente sobre a delegação de funções policiais em privados e na segurança privada. Portanto, seria delicado também a intervenção dos seguranças? Não sei se seria delicado. Eu penso que se devia impor. Eu penso que a área, digamos assim, de prevenção que os seguranças das discotecas têm devia ir além do metro quadrado que está em frente à porta de entrada da discoteca. O que é estranho é que pessoas que têm segurança privada como missão não tenham assumido a causa pública, digamos assim, aquele desacato, como um espaço de intervenção deles obrigatória. Agora, se formos ver a regulamentação, eles vão dizer: eu não posso, porque a regulamentação me proíbe de tomar o encargo de fazer isto e aquilo. E é aqui que temos que tratar também. O que nós temos que tratar é saber até que ponto é que alguém que tem uma discoteca tem que zelar, preservar a segurança de quem? De todos os que lá estão dentro e estão cá fora. Neste caso, o comerciante que tinha a loja em frente
aberta ou em vias de poder estar ao serviço daqueles que passavam por ali também. Por isso há aqui uma delimitação de funções de segurança privada e polícia, porque uma polícia ingratificada, como também foi dito aqui por um seu telespectador, depois não se pode ausentar do perímetro para o qual ele foi chamado a fazer essa segurança. Não pode correr atrás do delinquente e depois deixa, digamos assim, um espaço abandonado que cabia resguardar. Parece-me que este incidente, sinceramente, resulta de algo que é uma disfunção entre, e também se falou em horários e zonas de atuação da noite. Exato. O espaço da noite, tal como a cama é para dormir, em princípio, também o espaço da noite deve estar resguardado, deve ter um horário, deve ter uma delimitação e uma segurança própria. E parece-me que aqui convivemos com uma discoteca e com um espaço comercial, no caso do comerciante que teve que defender o seu espaço próprio, que não é da noite, é do dia, tanto que ainda não estava aberto, claro, estaria em preparação para abrir, e de uma maneira que um convívio que se torna hoje difícil de compreender. Daí que também o responsável da Associação do Cais de Sodré diga que foi gratificado e tem segurança numa zona própria, que é na Rua Rosa, penso que é assim. E que tem uma contextualização completamente diferente, fecha mais cedo, às vezes da manhã. Mas esta discoteca fica fora, mas faz um serviço de noite sendo dia. Isto é assim um bocadinho estranho e talvez seja isso que se tem que repensar. Como sabe, a liberalização do horário das discotecas e a forma de tratar uma discoteca fecha às 3 ou abre às 5 é conforme serve cafés com bagaço ou bagaço com café. Conforme se altera, digamos assim, aquilo que se serve primeiro, assim se altera a sua classificação. Isso é estranho e nós, se calhar, temos que repensar tudo isto sob pena de uma pessoa que passa de dia, que quer viver o dia e não a noite, seja, digamos assim, envolvida num desacato típico da noite. Paulo, uma discussão também recorrente, foi aqui avançada pelos nossos telespectadores, que, enfim, as câmaras de videovigilância seriam a solução. É uma discussão difícil. Que está longe de consensos. Está longe de consensos. Assim, é muito complexo porque, enfim, essa big brotherização social tem efeitos perversos, como nós todos sabemos, eles são conhecidos, não é? Aqui é uma questão também de se tentar perceber até que ponto é necessária. Portanto, há aqui sempre uma relação de custo-benefício. Obviamente, se nós fôssemos por um país onde isto se passasse de uma forma sistematizada, se calhar tínhamos um critério logo para dizer, enfim, dadas as circunstâncias em que vivemos, outra coisa não podemos fazer se não termos esta questão como forma de prevenção. Penso que ainda não chegámos aí. Mas há uma coisa aqui que é estranha, que havendo um tiro é que havia uma arma de fogo. Havendo uma arma de fogo é que estava com um dos presentes. E um dos presentes, então, levou-a, com certeza, se calhar, para dentro do espaço de diversão noturna. Eu lembrei aqui o nosso telespectador da GNR, lembrou alguns países onde a lei é um pouquinho diferente. Quer em horários, quer em sistemas, digamos, de permissão, de admissão das pessoas aos estabelecimentos. Então, se for em Inglaterra, com o problema do álcool que eles tinham e dos hooligans, etc., começaram a fechar os pubs às 11 horas. É claro que não acabaram em definitivo com o problema, mas reduziram muito. As discotecas às 2. E depois, se for à Holanda, por exemplo, entrar numa discoteca, tem, de facto, alguém que o vê de alto a baixo com detector de metais e não entra com armas. Eu aqui temo que se entre muitas vezes com armas. Quer dizer, há aqui coisas mais importantes ainda, que são da responsabilidade, de facto, deve ser regulamentado também, que a bem dizer não está muito bem regulamentado, que é a admissão a espaços noturnos de alto risco. Porquê? Porque quando nós dizemos que a discoteca não tem a culpa, este elemento de culpa que é, mas pelo menos a responsabilidade do que acontece, estes senhores provavelmente beberam foi na discoteca. E o terem bebido foi um dos fatores, não estou a dizer que é o fundamental e que desculpa ou que explica o fenómeno da sua completude, mas é um dos fatores que, enfim, vai comparticipar deste tipo de coisas. E nós sabemos todos que é uma coisa. A discoteca não pode lavar as mãos só porque passaram um metro e tal da porta. Miguel, está lá dito, e eles têm de lá ter fixado também, que é expressamente proibido vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos ou aqueles que apresentem uma lipsíquica ou que se apresentem embriagados. E, portanto, as pessoas não se apresentam embriagadas depois de sair da porta da discoteca. Alguns até são colocados cá fora à força. E, portanto, há aqui também uma conduta dos comerciantes que deve ser uma conduta de natureza cívica, de cumprir a lei. Porque este é um problema também de lei. Eu não quero ultrapassar aqui as competências do meu querido amigo Raposo Subtil, mas julgo que ele está de acordo comigo, é um problema também de cumprimento da lei. Porque se todos nós cumpríssemos, de facto, as regras onde elas devem ser cumpridas, de facto isto não aconteceria muito menos. Mas eu ainda sou daqueles otimistas. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos um país e uma cidade onde a ocorrência da violência está longe de ser que existem noutras circunstâncias. Mas também conheço muitos presidentes de junta, e devo dizê-lo aqui publicamente, que lutaram muito, muitas vezes contra lobbies, sem querer aqui
pôr qualquer má, digamos, questão na palavra lobby de comerciantes, porque tentavam sempre puxar mais tarde. Percebe-se da parte do comerciante, porque vão fazer mais negócio, mas percebe-se também das partes dos moradores, etc., que não podem, têm de ter uma vida também sossegada e deve haver aqui um equilíbrio entre as vontades e as questões. Não é? Paulo, vamos voltar nesta altura à zona precisamente de que estamos a falar. A Ana Peneda Moreira está junto de mais algumas pessoas que habitualmente circulam por aí. Boa tarde, estou junto a alguém que conhece há muito esta rua por dentro. Estou a falar de Orlando Gaspar, que há pelo menos 17 anos é porteiro aqui na ETIC, nesta Escola de Tecnologias, e me dizia que muitas vezes sai daqui bastante tarde e que nos últimos anos tudo isto mudou bastante. A zona, sim. Houve uma grande influência na zona com o edifício novo da EDP e com as alterações que houveram aqui no mercado. A Ribeira, a zona sofreu grandes alterações. Em termos de segurança, essas mudanças são boas ou más? São boas. Havia aqui um jardim que tinha muitos sem-abrigos e isso realmente desapareceu todo aqui da zona. E a zona realmente está mais aberta ao público. E quando há aqui casos com muito sucesso, são coisas mesmo muito esporádicas. Eu, como já cá estou mesmo há muito tempo, poderia realmente ter aparecido muito mais coisas, mas não. Não se nota nada. O senhor acredita que a mediatização destes casos de enorme violência acabam por influenciar o sentimento de insegurança, que é diferente efetivamente dos casos de violência que acabam por acontecer, que são num número muito reduzido? Sim, acredito que sim. E o que nós podemos ver também é que os casos não acontecem sempre numa zona. São distribuídos por muitas zonas da cidade de Lisboa. Hoje calhou a ser aqui assim, mas... Dizia-nos há pouco uma funcionária ali de um snack bar que notava uma grande diferença nas noites de domingo para segunda-feira aqui nesta rua. O senhor também sente que é uma altura crítica aqui para a Dom Luís I? Sim, mais ao fim de semana, porque durante a semana, mesmo até sexta-feira, isto é muito pacífico, quase não se vê ninguém, é um sítio muito calmo. Como geralmente de sábado para domingo e de domingo... de sexta para sábado e sábado para domingo, como as discotecas aqui da zona estão abertas e há muito mais gente que vem aqui à zona da Ribeira, nota-se realmente que há muito mais gente, não é? Mas é o número de pessoas que afeta a segurança da rua ou é o estado em que elas circulam, ou seja, nomeadamente influenciadas pelo álcool? Influenciadas pelo álcool. Só pode ser porque realmente de outra maneira não. É só mesmo por causa das discotecas aqui. Senhor Orlando Gaspar, muito obrigada. E ele então que tem uma experiência de cerca de 17 anos aqui na rua Dom Luís I, trabalha aqui na ETIC, mas dizia-me há pouco que muitas vezes sai daqui às 4 da manhã porque os trabalhos ficam até tarde e tem este sentimento que de facto isto já foi bem pior, que se evoluiu em termos de segurança, ainda que existam situações episódicas de maior violência. Obrigado, Ana Peneda Moreira, e já estamos na reta final, o tempo passou muito depressa. Agradeço, meus senhores, a vossa presença e ajudarem-nos a contextualizar esta questão, este incidente que aconteceu então no centro de Lisboa, não diria à noite, mas já fora de horas. Voltamos à hora certa. Fique bem. Boa noite.